"O que diabos você está fazendo aqui?" rugiu Estevão Lara, ao ver a pequena figura ajoelhada no chão de mármore de seu escritório. A menina levantou a cabeça devagar, sem soltar o pano úmido. Seus olhos escuros o fitaram sem medo, embora suas mãos tremessem ligeiramente. "Estou limpando", respondeu com uma voz madura demais para seus 6 anos. "Sua tia." Estevão se aproximou franzindo a testa. "Marta da limpeza é sua tia?" "Sim, senhor. Ela me cuida desde que minha mãe foi embora, mas diz que tenho que me esforçar para merecer ficar com ela." As palavras atingiram Estevão como um soco. Olhou para a menina. Roupa grande demais, cabelo mal cortado. Mas aqueles olhos tinham uma determinação que não deveria existir em alguém tão pequena. "Como você se chama?" "Lucia Moraes. Senhor, tenho 6 anos e meio. Sei limpar, cozinhar um pouco e não faço barulho quando durmo." A tranquilidade com que recitou essas palavras fez algo se mexer no peito de Estevão. Ele se ajoelhou na frente dela. "Lucia, onde está sua mãe?" "Não sei. Um dia ela não voltou para casa. A tia Marta diz que ela foi embora porque não me queria." Estevão sentiu uma raiva fria subindo pela garganta. Se levantou e caminhou até sua mesa pegando o telefone. "Daniela, sou Estevão. Preciso que venha agora mesmo ao meu escritório. É urgente." "O que aconteceu?" perguntou sua advogada do outro lado da linha. "Tem uma criança limpando meu escritório às 10 da noite. A tia dela está explorando ela." "Como assim? Uma criança?" "Venha já e traga os papéis que precisar para denunciar isso." Desligou e se virou para Lucia, que havia continuado limpando como se nada tivesse acontecido. "Lucia, deixa isso." "Mas não terminei, senhor. A tia Marta vai ficar brava." "Sua tia Marta não vai ficar brava com você. Te prometo." A menina o olhou com desconfiança. Os adultos sempre prometem coisas, depois vão embora ou mudam de ideia. Essas palavras atravessaram Estevão. Ele se sentou em sua cadeira giratória e a observou. Lucia havia voltado a limpar com movimentos precisos e rápidos, precisos demais para uma criança da idade dela. 20 minutos depois, Daniela Ortiz entrou como um furacão no escritório, terno impecável, pasta na mão e uma expressão que prometia problemas para quem fosse responsável. "Onde está?" perguntou olhando ao redor até ver Lucia. A menina se grudou na parede observando a mulher com cautela. "Lucia, ela é a Daniela, é advogada, e vai nos ajudar." "Vão me levar para outro lugar?" perguntou Lucia com voz pequena. Daniela se aproximou devagar e se agachou na frente dela. "Oi, Lucia, sou a Daniela. Não vamos te levar para nenhum lugar ruim, mas preciso te fazer umas perguntas." "Pode ser." A menina assentiu devagar. "Onde você mora?" "No quartinho de empregada com a tia Marta, mas ela diz que se eu não trabalhar me manda para o orfanato." Daniela e Estevão trocaram um olhar carregado de raiva. "O que mais você faz, além de limpar?" "Ajudo na cozinha da lanchonete, organizo papéis, varro o que a tia Marta me manda." "Vai à escola?" Lucia balançou a cabeça negativamente. "A tia Marta diz que não tem dinheiro para isso, que é melhor eu aprender a trabalhar." Daniela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. "Estevão, isso é exploração infantil. Temos que agir agora." "O que você precisa?" "Primeiro, ligar para o conselho tutelar. Segundo, conseguir um lugar seguro para a Lúcia esta noite. Terceiro, preparar uma denúncia formal." "Ela pode ficar na minha casa", disse Estevão sem pensar. As duas mulheres o olharam surpresas. Lucia mais que ninguém. "Sério?" sussurrou a menina. "Sério, mas só se você quiser." Lucia mordeu o lábio pensando. Depois assentiu devagar. "Mas se eu me comportar mal, vai me devolver para a tia Marta?" "Não", respondeu Estevão com firmeza. "Não vou te devolver para ela, te prometo. Mesmo que eu não saiba limpar direito. Mesmo que você não saiba limpar nada." Pela primeira vez em toda a noite, Lucia sorriu. Um sorriso pequeno, inseguro, mas real. Daniela se levantou. "Isso vai complicar. A empresa, a mídia, as autoridades." "Não me importo", interrompeu Estevão. "Esta menina não vai passar nem mais uma noite sendo explorada.
Enquanto Daniela fazia ligações e organizava os papéis, Estevão ficou olhando para Lucia. A menina havia largado o pano no chão e agora observava pelas janelas as luzes da cidade. Senhor Estevão, disse ela, o senhor tem filhos? Não. Por que me ajuda então? Estevão se aproximou da janela e ficou do lado dela. Porque ninguém deveria trabalhar para merecer o direito de existir, especialmente não uma menina de 6 anos. Lucia o olhou durante um longo momento. Minha mãe dizia que tinha gente boa no mundo. Acho que o senhor é dessa gente. Nesse momento, Estevão Lara, presidente de uma das empresas mais importantes do país, sentiu que sua vida havia mudado para sempre. A manhã chegou rápido demais para Estevão. Havia passado a noite acordado escutando os barulhos que vinham do quarto de hóspedes. Lucia havia acordado 3 vezes e toda vez ele foi verificar se ela estava bem. Bom dia, murmurou a menina da porta da cozinha vestida com a mesma roupa do dia anterior. Bom dia, Lucia. Dormiu bem? Ela deu de ombros. Tenho que fazer alguma coisa? Limpar, cozinhar? Não, só tomar café da manhã. Estevão havia preparado ovos mexidos e suco de laranja. Lucia se sentou à mesa, mas não tocou na comida. Não está com fome? Estou, mas isso é só para mim? Claro que é. Toda a comida. A pergunta bateu no estômago de Estevão. Ele se sentou na frente dela. Lucia, aqui você vai comer tudo o que quiser, quando quiser. Não precisa merecer a comida. A menina pegou o garfo com cuidado e provou os ovos. Seus olhos se iluminaram ligeiramente. Está gostoso. O telefone de Estevão tocou. Era Daniela. Como foi a noite? Bem, o que você descobriu? Marta Gimenez foi suspensa do trabalho hoje de manhã. O Conselho Tutelar quer falar com você hoje às 2h e tenho más notícias sobre a mãe da Lucia. Estevão olhou para a menina que continuava comendo devagar, como se cada garfada fosse um tesouro. Te ligo depois, sussurrou e desligou. Às 10 da manhã, Estevão chegou ao seu escritório com Lucia. Havia decidido não deixá-la sozinha e ela não se afastou dele nem um momento. Senhor Lara, o interceptou sua secretária Clara. Tem uma mulher aqui que diz ser tia da menina. Está muito alterada. Estevão sentiu Lúcia se esconder atrás dele, agarrando seu paletó. Manda a segurança acompanhar ela para fora do prédio. Não quero que chegue perto da Lucia. Mas, senhor, Clara, é uma ordem. Do seu escritório, Estevão podia ver Marta Gimenez gritando no saguão. Era uma mulher de uns 40 anos, com o rosto endurecido pela amargura. Essa é sua tia Marta? Perguntou a Lucia. A menina assentiu tremendo. Vai me devolver para ela? Não, te prometi ontem, e não vou quebrar essa promessa. Lucia relaxou um pouco, mas continuou grudada nele. Ao meio-dia chegou Helena Vasques, a assistente social designada para o caso. Era uma mulher jovem de uns 30 anos, com uma pasta cheia de papéis. Senhor Lara, preciso entender a situação. O senhor conhecia a Lúcia antes de ontem? Não. A encontrei limpando meu escritório às 10 da noite. E decidiu levá-la para sua casa? Decidi protegê-la de uma situação de exploração. Helena se virou para Lucia, que estava sentada no sofá do escritório, olhando um livro de histórias que Estevão havia comprado pela manhã. Lucia, como você se sente aqui? Bem, respondeu sem levantar os olhos do livro. O senhor Estevão te trata bem? Sim, me dá comida sem eu pedir e não grita comigo. Helena anotou algo na pasta. O que você quer que aconteça agora? Lucia finalmente levantou a cabeça. Quero ficar com ele. Não quero voltar para a tia Marta. Por quê? Porque com ela eu tinha que trabalhar para existir. Com ele eu posso só ser. As palavras de Lucia encheram o escritório de silêncio. Helena a observou por um longo momento. Senhor Lara, o senhor está disposto a se responsabilizar pela Lucia temporariamente enquanto investigamos o caso? Sim, isso implica muitas responsabilidades. Consultas médicas, psicológicas, escola, visitas surpresa, avaliações constantes. Entendo. Por que faz isso? Não é sua filha. Não a conhecia. Estevão olhou para Lucia, que o observava com aqueles olhos sérios demais para a idade.
Porque quando alguém pede ajuda, especialmente uma criança, você não pode virar as costas. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegou. Muito bem, vou iniciar os trâmites para a guarda temporária, mas precisa entender que isso vai mudar sua vida completamente. Já mudou, respondeu Estevão. Naquela tarde, Daniela chegou com mais notícias. Encontrei informações sobre Mariana Moraes, a mãe da Lucia. Onde ela está? Na reabilitação. Tem entrado e saído de clínicas nos últimos 2 anos. Aparentemente a Marta ficou com a Lucia quando a Mariana teve o último episódio. Que tipo de episódio? Depressão severa misturada com álcool. Mas Estevão tem algo mais. Daniela baixou a voz. A Mariana trabalhava na sua empresa no Departamento de Recursos Humanos. Foi demitida há 3 anos por uma denúncia. Que tipo de denúncia? Assédio. Mas segundo os arquivos que consegui, a denúncia foi arquivada sem investigação. Estevão sentiu um arrepio. Quem arquivou a denúncia? Sua irmã Carmen. Ela estava responsável pelo comitê de ética naquela época. O mundo de Estevão balançou. Sua irmã, sua sócia de confiança, havia estado envolvida no caso que levou Lucia a essa situação. Preciso falar com a Carmen. Estevão, tenha cuidado. Isso pode complicar as coisas para a Lucia. Olhou para onde a menina estava desenhando numa folha de papel. Havia desenhado uma casa pequena, com 2 figuras, uma grande e uma pequena de mãos dadas. Não me importo que complique, murmurou. Esta menina já sofreu o suficiente pelas decisões dos adultos. Lucia estava morando com Estevão há 1 semana, quando começaram a aparecer os sinais. Coisas pequenas que qualquer um não notaria, mas que o mantinham acordado à noite. Posso comer isso? Perguntou Lucia pela 3ª vez naquele dia, apontando para uma maçã na cozinha. Lucia, já te disse que pode comer o que quiser quando quiser. Mas e se acabar a comida? Não vai acabar. A menina o olhou com aquela expressão que já conhecia, desconfiança misturada com esperança. A tia Marta dizia que comida custa dinheiro e que eu não valia tanto dinheiro. Estevão largou o café que estava preparando e se ajoelhou na frente dela. Lucia, me escuta bem. Você vale mais que todo o dinheiro do mundo, entendeu? Ela assentiu, mas ele sabia que não acreditava completamente. Naquela manhã, enquanto Estevão trabalhava de casa, Lucia se aproximou com um desenho. O que é isso? Somos nós, disse mostrando 2 figuras embaixo de um teto. Mas fiz a menina bem pequeninha porque se eu me comportar mal e crescer muito, talvez não caiba na sua casa e o senhor tenha que me tirar. As palavras bateram em Estevão como um martelo. Quem te disse que se você crescesse iam te tirar? Ninguém, mas é lógico, não é? Crianças grandes comem mais e fazem mais barulho. Lucia, vem cá. Ela se aproximou devagar. Você vai crescer e eu vou ficar feliz de te ver crescer. Vai fazer barulho e está tudo bem. Vai comer muito e eu vou ficar contente de te dar comida, entendeu? Mesmo se eu for grande. Mesmo se você for grandona. Lúcia sorriu, mas havia algo triste nos olhos. Vou tentar ser pequena de novo se quiserem me tirar daqui. Essa frase ficou gravada na mente de Estevão durante todo o dia. À tarde, enquanto Lucia cochilava, a campainha tocou. Era Helena, a assistente social, mas não estava sozinha. Veio acompanhada de um homem mais velho com cara séria. Senhor Lara, ele é o inspetor Rodrigues. Recebemos uma denúncia anônima. Que tipo de denúncia? Alguém diz que o senhor levou a menina sem autorização legal e que ela pode estar em perigo. Estevão sentiu a raiva subindo pelo peito. Onde está a Lucia? Perguntou o inspetor. Dormindo. Podem esperar ela acordar? Receio que não. Precisamos verificar o estado dela agora. Estevão os guiou até o quarto onde Lucia dormia. A menina estava encolhida na cama abraçando um ursinho que ele havia comprado para ela. Lucia, a acordou suavemente. Tem umas pessoas que querem falar com você. Ela abriu os olhos e, ao ver os estranhos, se grudou imediatamente em Estevão. Vão me levar? Sussurrou. Não sei, respondeu ele honestamente. Mas eu vou estar aqui com você. O inspetor se aproximou. Oi, Lucia. Sou o Sr. Rodrigues. Só quero te fazer umas perguntas. Pode ser?
A menina assentiu sem soltar o braço de Estevão. Como o senhor Estevão te trata? Bem. Ele já te machucou alguma vez? Não. Te dá comida? Sim, muita comida, toda que eu quero. Dorme bem aqui? Lucia olhou para Estevão e depois para o inspetor. Às vezes tenho pesadelos, mas ele vem e me diz que estou segura. O inspetor anotou algo na caderneta. Prefere estar aqui ou com sua tia Marta? Aqui, respondeu imediatamente. Com a tia Marta eu tinha que trabalhar para ela me dar comida. Aqui posso ser criança. Helena e o inspetor trocaram um olhar. O que significa ser criança para você? Perguntou Helena. Brincar, ler histórias, não ter que limpar o tempo todo, não ter medo de fazer barulho quando ando. O inspetor fechou a caderneta. Tem mais alguma coisa que queira nos contar? Lucia pensou por um momento. O senhor Estevão vai se meter em problema por me ajudar? Por que pergunta isso? Porque sempre que alguém tenta ajudar as crianças, se mete em problema. E eu não quero que ele tenha problema por minha causa. O inspetor olhou para Estevão com uma expressão diferente. Lucia, ele não vai se meter em problema por te ajudar. O que ele fez foi certo. Depois que os visitantes foram embora, Lúcia ficou muito quieta. Está tudo bem? Perguntou Estevão. Era verdade o que o senhor disse, que não vai se meter em problema? Era verdade. E eu posso ficar aqui? A Helena disse que sim por enquanto. Por enquanto significa que depois vão me tirar. Estevão a pegou no colo e se sentou com ela no sofá. Lucia, eu vou lutar para você poder ficar aqui para sempre, mas não posso te prometer que vou conseguir, porque tem muitas regras que não dependem de mim. Mas o senhor quer que eu fique? Mais que tudo neste mundo. Lucia se aconchegou contra ele. Eu também quero ficar aqui. Sinto que sou de verdade. O que quer dizer com isso? Com a tia Marta, eu era só alguém que trabalhava. Aqui eu sou a Lucia. Sou uma criança de verdade. Naquela noite, Estevão ligou para Daniela. A denúncia anônima foi da Marta, não foi? Muito provavelmente, mas não conseguimos provar. Quão segura está a guarda temporária? Por enquanto, segura. O inspetor ficou impressionado com o estado da Lucia. Mas, Estevão, precisamos resolver a questão da mãe. Se a Mariana sair da reabilitação e quiser recuperar a filha, quão provável é isso? Não sei, mas temos que estar preparados. Quando desligou, Estevão encontrou Lucia parada na porta de pijama. Não conseguia dormir. Minha mãe vai vir me buscar? Escutou a conversa? Ela assentiu. Quer que ela venha? Lucia ficou pensando por um longo tempo. Não sei. Tenho saudade dela, mas também tenho medo. Quando ficava triste, ficava muito triste. E quando estava triste, esquecia que eu existia. E agora o que você quer? Quero ficar com o Senhor, mas se ela precisar de mim de verdade, então não sei. Estevão a pegou no colo e a levou de volta para a cama. Não precisa decidir nada agora, só precisa ser criança. Promete que não vai me mandar para alguém que não me quer? Te prometo que vou lutar para te proteger sempre, mesmo que seja difícil. Especialmente se for difícil. 2 semanas depois, Estevão e Lúcia haviam criado uma rotina que nenhum dos dois esperava. As manhãs começavam com café da manhã juntos, as tardes com histórias e as noites com conversas que deixavam Estevão se perguntando como uma menina de 6 anos podia ter tanta sabedoria. Por que o senhor não tem esposa? Perguntou Lucia numa manhã enquanto comia cereal. Nunca encontrei a pessoa certa. Como sabe qual é a pessoa certa? Estevão largou o café e a olhou. Acho que é alguém com quem você pode ser você mesmo, alguém que te faz querer ser uma pessoa melhor. Como o senhor comigo? Como você comigo? Sim, comigo o senhor pode ser papai sem ser papai, e eu faço o senhor querer ser melhor, não é? A simplicidade das palavras dela o desarma completamente. Sim, Lucia, você me faz querer ser muito melhor. Naquela tarde, chegou Helena com notícias importantes. O juiz quer ver a Lúcia antes de decidir sobre a guarda temporária estendida. Quando? Amanhã. É só uma conversa informal, mas é importante. Estevão olhou para Lucia, que estava construindo uma torre com livros. Tenho que falar com o juiz? Perguntou ela sem levantar os olhos. Sim, mas eu vou estar lá com você. Ele vai me perguntar coisas difíceis?
Provavelmente, mas você só precisa falar a verdade. E se a verdade não agradar ele? Helena se aproximou e se sentou junto a Lucia. Qual é a sua verdade, Lucia? A menina largou os livros e pensou por um momento. Minha verdade é que com o Sr. Estevão posso ser criança. Posso fazer perguntas sem ele ficar bravo. Posso comer sem pedir licença. Posso chorar se estou com medo e ele me abraça. Com ele eu sou de verdade. Helena sorriu. Essa é uma verdade muito bonita. Tenho certeza que o juiz vai gostar. No dia seguinte, no fórum, Lúcia parecia muito pequena na cadeira em frente à mesa do juiz. Vestia um vestido novo que Estevão havia comprado e seus sapatos favoritos. O juiz Herrera era um homem mais velho com barba grisalha e olhos gentis. Oi, Lucia. Sou o juiz Herrera. Sabe por que está aqui? Para decidir se posso ficar com o Sr. Estevão. Exato. Gosta de morar com ele? Muito. Por quê? Lucia olhou para Estevão, que estava sentado atrás dela com Daniela. Porque ele me ensinou que não preciso trabalhar para ele me querer. Porque quando tenho pesadelos, ele vem e acende a luz até passar o medo. Porque me compra livros e lê histórias. Porque me deixa ser barulhenta quando brinco. E antes, com sua tia Marta. Antes eu tinha que ser muito quieta e trabalhar muito. E sempre tinha medo de fazer algo errado. Agora tem medo? Às vezes, mas é diferente. Diferente como? Antes eu tinha medo de que brigassem comigo por existir. Agora só tenho medo de me separarem do Sr. Estevão. O juiz anotou algo nos papéis. Lucia, se tivesse que escolher onde morar, onde escolheria? Com ele, porque com ele posso ter sonhos. Que tipo de sonhos? Ir à escola, aprender a ler melhor, ter um bichinho de estimação, ser doutora quando crescer. Com a tia Marta, só podia sonhar que ela não ficasse brava comigo. O juiz tirou os óculos e limpou as lentes. Tem mais alguma coisa que queira me contar? Lucia desceu da cadeira e caminhou até a mesa do juiz. Senhor juiz, o senhor tem filhos? Sim, tenho 2. Gosta deles? Muito. Como sabe que gosta? O juiz sorriu. Porque quero que sejam felizes. Porque me preocupo quando estão tristes, porque faria qualquer coisa para protegê-los. Isso é o que o Sr. Estevão sente por mim. Eu sei porque ele me olha como o Senhor deve olhar para seus filhos. Como é esse olhar? Como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. O silêncio tomou conta da sala. O juiz olhou para Estevão, que estava com os olhos úmidos. Senhor Lara, está preparado para a responsabilidade de criar a Lucia? Estevão se levantou. Senhor juiz, há 1 mês eu era um homem bem-sucedido, mas vazio. A Lucia me ensinou o que significa ser realmente importante para alguém. Estou mais que preparado. Estou ansioso por essa responsabilidade. Entende que isso não é temporário? Se eu conceder a guarda, será até a Lucia ser maior de idade. Entendo e desejo isso. E se a mãe biológica reaparecer? Estevão olhou para a Lucia, que o observava com atenção. Então faremos o que for melhor para a Lucia, mas não permitirei que ninguém a machuque de novo. O juiz se dirigiu novamente a Lucia. Entende que se ficar com o Sr. Estevão, ele será como seu papai? Posso chamá-lo de papai? Se ele concordar. Pode. Lucia correu para Estevão. Posso te chamar de papai? Estevão a pegou no colo e a abraçou forte. Nada me deixaria mais feliz. O juiz bateu o martelo. Guarda temporária estendida concedida por 6 meses com revisão mensal. Senhor Lara, a Lucia é oficialmente sua responsabilidade. Quando saíram do fórum, Lucia não soltava a mão de Estevão. Agora sou sua filha? Agora você é minha filha. E você é meu papai? E eu sou seu papai. Lucia parou no meio da calçada. Papai, pode me carregar? Era a primeira vez que o chamava de papai. Estevão sentiu que o coração ia sair do peito. Sempre, minha menina. Sempre. A pegou no colo e caminharam para o carro. Nenhum dos dois sabia que em poucos dias o passado voltaria a bater na porta deles. Mas naquele momento eram simplesmente um pai e sua filha caminhando para casa. Estevão estava revisando uns contratos quando Daniela entrou no escritório com uma expressão que não prometia nada bom. Precisamos conversar, disse fechando a porta atrás dela. O que aconteceu agora?
Encontrei a Mariana Moraes. Estevão largou os papéis e a olhou fixamente. Onde está? Saiu da reabilitação há uma semana. Está morando num apartamento pequeno perto do centro e quer ver a Lucia. O mundo balançou ligeiramente. Falou com você? Não. Falou com a Helena, a assistente social. Diz que está sóbria, que tem trabalho e que quer conhecer a filha de novo. Conhecer? É a mãe dela, Estevão. A Lucia tinha 4 anos quando a Mariana começou com os problemas. Na verdade, quase não se conhecem. Estevão caminhou até a janela. Lá embaixo, no parque do prédio, podia ver Lucia brincando com Clara, sua secretária, que havia insistido em descer com ela depois do almoço. O que diz a lei? Que a mãe biológica tem direitos, mas também diz que o interesse superior da menor é o mais importante. E qual é o interesse superior da Lucia? Isso é o que vamos ter que determinar. Naquela tarde, Estevão se sentou com Lucia no sofá de casa. Estavam lendo uma história, mas ele não conseguia se concentrar. Papai, está triste? Perguntou Lucia, fechando o livro. Um pouco preocupado. Por que, Lucia? Preciso te contar uma coisa importante. Ela se sentou direita com aquela seriedade que às vezes o surpreendia. É sobre minha mãe? Como sabe? Porque é a única coisa que te deixaria preocupado assim. Ela quer me ver? Estevão assentiu. E você o que quer? Lucia ficou quieta por um longo tempo, brincando com a barra do vestido. Não sei. Lembro um pouco dela. Lembro que às vezes me abraçava e cantava, mas também lembro que ficava muito triste e não falava comigo por dias. Gostaria de vê-la? Se eu ver ela, tenho que ir morar com ela? Não necessariamente, mas é possível. Os olhos de Lucia se encheram de lágrimas. Não quero sair daqui. Aqui sou feliz. Eu também não quero que vá, mas sua mãe tem direito de te ver. E se ela mudou? E se agora é uma boa mãe? Então teríamos que decidir o que é melhor para você. Lucia se aconchegou contra ele. Podemos os 3 estar juntos? Não sei, meu amor, não sei. 2 dias depois, Helena organizou o encontro num parque público. Estevão chegou com Lúcia, que estava nervosa a manhã toda. Como vou reconhecê-la? Perguntou enquanto caminhavam. A Helena disse que ela vai nos reconhecer. E se eu não lembrar dela? Está tudo bem, não precisa lembrar de nada. Mariana Moraes estava sentada num banco embaixo de uma árvore. Era uma mulher jovem de uns 30 anos com cabelo castanho e os mesmos olhos escuros da Lucia. Parecia limpa, sóbria, mas havia algo frágil na postura. Quando viu Lucia, se levantou devagar. Oi, minha menina, disse com voz trêmula. Lucia se escondeu atrás de Estevão. Oi, murmurou. Lembra de mim? Lucia espiou a cabeça um pouquinho. Você me cantava a música do elefante? Mariana sorriu e os olhos se encheram de lágrimas. Sim. Lembra da letra? Não. Um elefante se balanceava sobre a teia de uma aranha. Como viu que resistia, foi chamar outro elefante, completou Lúcia saindo de trás de Estevão. As duas se olharam em silêncio. Está muito bem, disse Mariana. Muito grande. Tenho 6 anos e meio. Eu sei. Sinto muito ter perdido tanto tempo com você. Lúcia se aproximou um pouco mais. Por que foi embora? Mariana olhou para Estevão como pedindo permissão para responder honestamente. Porque estava muito doente. Estava tão triste que não conseguia cuidar de você direito, mas agora estou melhor. Não fica mais triste? Às vezes sim, mas agora sei como lidar com a tristeza sem te machucar. Lúcia se sentou no banco ao lado dela, mas mantendo distância. Quer que eu volte com você? Mariana respirou fundo. Quero o que for melhor para você. E acho que o melhor para você é ficar com ele, apontou para Estevão. Sério? Perguntou Lúcia, surpresa. Sério. Ele te cuida como eu não consegui cuidar. Mas eu gostaria de te conhecer de novo pouco a pouco como amigas, como mãe e filha, mas sem pressão, sem você ter que escolher. Lucia olhou para Estevão. Isso pode? Se todos concordarmos, sim. Sim. Pela primeira vez no encontro, Lucia sorriu. Pode me ensinar outras músicas? Mariana riu e por um momento pareceu uma mulher completamente diferente. Posso te ensinar todas as músicas que quiser. Passaram 1 hora no parque.
Mariana contou a Lucia sobre o trabalho numa floricultura, sobre as flores que mais gostava, sobre os livros que estava lendo. Lucia contou sobre a escola, sobre suas histórias favoritas, sobre como Estevão havia ensinado ela a fazer panquecas. Quando chegou a hora de ir embora, Lucia abraçou Mariana. Vamos nos ver na próxima semana? Se você quiser. Quero, mas depois vou para casa com o papai. Mariana olhou para Estevão. Obrigada, disse. Por cuidar dela, por amá-la como eu não consegui. Ela é fácil de amar. Sim, sempre foi. De volta para casa, Lucia foi quieta. Como se sente? Perguntou Estevão. Esquisito. Bem, mas esquisito. Por que esquisito? Porque ela é minha mãe, mas você é meu pai e está tudo bem. É como se eu pudesse ter os dois. Gosta dessa ideia? Sim, mas papai, você continua sendo meu pai de verdade, né? Mesmo que ela seja minha mãe? Sempre vou ser seu pai de verdade. Então está tudo bem. Naquela noite, enquanto Lucia dormia, Estevão ficou pensando como uma menina de 6 anos havia resolvido com tanta sabedoria o que para os adultos era tão complicado de entender. A segunda visita com Mariana foi numa lanchonete perto do parque. Lucia havia insistido em levar um desenho que fez. 2 mulheres e um homem ao redor de uma menina pequena. Quem são? Perguntou Mariana vendo o desenho. Somos nós 3 me cuidando, respondeu Lucia com naturalidade. Papai diz que família pode ser de muitos jeitos. Mariana olhou para Estevão com uma mistura de gratidão e dor. Gosta de morar com ele? Muito. Ele me ensina coisas e me deixa fazer perguntas. Você também vai me ensinar coisas? O que gostaria de aprender? Fazer flores de papel? E mais músicas? E por que ficou tão triste antes? A pergunta caiu como uma pedra na água calma. Mariana olhou para as mãos por um momento longo. Quer mesmo saber? Lucia assentiu. Existe uma doença que se chama depressão. É como quando dói a barriga, mas em vez de doer a barriga, dói o coração e a cabeça. E quando doía muito, não conseguia cuidar de você direito. Como quando eu tenho febre e não consigo brincar. Exatamente. Só que minha febre durava muitos dias. Já passou a febre? Agora sei como me cuidar quando começa a doer e tenho médicos que me ajudam. Lucia assentiu como se fosse a explicação mais lógica do mundo. Por isso você tomava coisas que te faziam agir estranho. Estevão se tensionou, mas Mariana respondeu com honestidade. Sim, achei que essas coisas iam tirar a dor, mas só pioravam. Como quando eu achei que o xarope para a tosse tinha gosto tão ruim que ia me curar mais rápido. Mas o papai me explicou que não funciona assim? Exatamente assim. Mariana sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Sinto muito ter te deixado, Lucia. Está tudo bem. Papai diz que os adultos também cometem erros, mas agora você não está mais doente, né? Agora sei como me cuidar para não ficar tão doente e podemos ser amigas enquanto eu moro com o papai. Adoraria ser sua amiga. Lucia desceu da cadeira e abraçou Mariana. Foi um abraço curto, mas real. A terceira visita foi diferente. Mariana havia trazido fotos. Essas são de quando você era bebê, disse a Lúcia mostrando um álbum pequeno. Que pequenininha eu era. Essa sou eu? Sim, aí você tem 6 meses e essa é quando fez 1 ano. Lucia folheou as fotos com curiosidade. Por que não tenho mais fotos? Mariana olhou para Estevão desconfortavelmente. Porque depois dessa época eu fiquei muito doente e não tirei mais fotos. Se arrepende? A pergunta direta de Lucia surpreendeu os 2 adultos. Me arrependo de muitas coisas, minha menina. Papai diz que se arrepender só serve se você usar o arrependimento para ser melhor. Seu papai é muito sábio. Sim, é. Você vai ser melhor agora? Vou tentar todos os dias. Então eu vou te ajudar. Como vai me ajudar? Sendo sua amiga. Os amigos se ajudam, não é? Essa foi a primeira vez que Mariana chorou na frente de Lúcia. Está triste? Perguntou a menina. Estou triste, mas é uma tristeza diferente. É tristeza porque estou feliz. Isso existe? Sim. Às vezes choramos quando estamos muito contentes, como quando o papai chorou no dia que o juiz disse que eu podia ficar com ele. Exatamente assim.
2 semanas depois, as visitas haviam se tornado regulares. Estevão notou mudanças em Lucia. Estava mais curiosa sobre o passado. Fazia mais perguntas sobre bebês e famílias. Papai, disse uma noite antes de dormir, você acha que a Mariana é boa mãe agora? Acho que está tentando ser. É diferente ser mãe e ser pai. Você acha o quê? Acho que os pais e as mães cuidam diferente, mas os dois cuidam com amor. Isso é muito verdade. Posso ter os dois? Um pai que me cuida todos os dias e uma mãe que é minha amiga? Se é isso que você quer, sim. É o que eu quero. Mas, papai, se algum dia a Mariana quiser que eu volte com ela, vai me deixar ir? Estevão sentiu um nó no estômago. Você quer voltar com ela? Não. Quero ficar com você, mas quero que ela saiba que a perdoo e que pode ser minha mãe de longe. Você a perdoa? Sim. Papai diz que perdoar não significa que o que aconteceu estava certo, mas que não vamos mais ficar bravos por isso. E você não está brava? No começo estava, mas depois entendi que ela não me deixou porque não me queria. Me deixou porque estava doente demais para me cuidar. Você é muito sábia, Lucia. As crianças são mais sábias do que os adultos pensam. No dia seguinte, Mariana pediu para falar com Estevão sozinha. Quero que saiba que não vou brigar pela guarda, disse diretamente. Por quê? Porque a Lucia é feliz com você. Porque você dá a estabilidade que eu não posso dar. E porque ser mãe não significa possuir seu filho, mas querer o melhor para ele. E o que você quer? Quero fazer parte da vida dela, não como a mãe que cria, mas como a mãe que ama de longe. Quero que saiba de onde vem, que me conheça, que saiba que a deixei por doença, não por falta de amor. Tem certeza? Completamente. Mas, Estevão, tem uma coisa que preciso te contar. O quê? Sobre minha demissão da empresa, sobre o que realmente aconteceu. A expressão de Mariana endureceu. Não foi só assédio, foi algo muito pior. E sua irmã Carmen sabia. Estevão sentiu que o chão se movia embaixo dos pés. O que quer dizer? Que o que fizeram comigo naquela empresa foi o que me levou à depressão mais forte. E a Carmen não só encobriu, como participou. Mariana, preciso que me conte tudo. Está preparado para saber a verdade sobre sua irmã? Estevão olhou para onde Lucia brincava no parque, alheia à conversa que estava prestes a mudar tudo de novo. Sim, estou preparado. Mariana respirou fundo antes de começar a falar. A Carmen não só encobriu o assédio, ela organizou. Estevão sentiu as palavras o atingirem fisicamente. O que quer dizer? Havia um executivo, Roberto Mendes, que tinha problemas de assédio com várias funcionárias. A Carmen sabia de tudo, mas em vez de demiti-lo, decidiu procurar vítimas que fossem fáceis de silenciar. E você era uma dessas vítimas? Eu era mãe solteira, sem dinheiro para advogados, com uma filha pequena. A Carmen achou que seria fácil me intimidar. Estevão se sentou no banco do parque, se sentindo tonto. O que fizeram com você? O Roberto começou com comentários, depois passou para os toques. Quando denunciei, a Carmen me chamou no escritório dela. Me disse que não havia provas, que o Roberto era valioso para a empresa e que se insistisse com a denúncia, me demitiriam por mau desempenho. E então? Insisti porque achei que se não fizesse, aconteceria com outras mulheres. A Carmen cumpriu a ameaça. Me demitiram, me colocaram numa lista negra e quando tentei conseguir trabalho em outros lugares, sempre tinha uma ligação que estragava minhas chances. Por isso começou a beber? Não conseguia sustentar a Lucia, não conseguia trabalho. Perdi o apartamento. A depressão que já tinha ficou incontrolável. Sim, por isso comecei a beber. Estevão olhou para Lucia, que continuava brincando, sem saber que estava ouvindo a história que havia destruído sua família. Tem provas? Tenho e-mails, gravações de áudio, depoimentos de outras mulheres que passaram pela mesma coisa. Por que não usou antes? Porque estava doente demais para lutar. E porque tinha medo de que tirassem a Lúcia de mim definitivamente. E agora? Agora a Lucia está segura com você, e agora estou forte o suficiente para falar. Estevão ficou em silêncio por vários minutos, processando as informações. Mariana, se isso vier à tona, minha empresa vai ter problemas.
Minha irmã vai ter problemas, mas as mulheres que foram silenciadas vão ter justiça. O que precisa de mim? Seu apoio, ou pelo menos que não me impeça de falar. Estevão olhou para sua filha adotiva, que correu para ele com uma flor que havia encontrado. Papai, olha o que achei para a Mariana. Está muito bonita, meu amor. Lúcia entregou a flor para Mariana. É para você não esquecer que agora tem amigos. Mariana apertou a flor contra o peito. Nunca vou esquecer, minha menina. Naquela noite, depois de colocar Lúcia para dormir, Estevão ligou para Carmen. Preciso te ver amanhã. Aconteceu alguma coisa? Sim, uma coisa muito grave. No dia seguinte, Carmen chegou ao escritório de Estevão com sua atitude de sempre. Segura, controlada, elegante. Sobre o que é essa urgência? Sobre Mariana Moraes. Carmen se tensionou quase imperceptivelmente. Quem? A mãe da Lúcia. A mulher que você demitiu há 3 anos. Estevão, não sei do que está falando. Carmen, tenho as provas, os e-mails, as gravações, os depoimentos. Sua irmã se sentou devagar na cadeira em frente à mesa. O que você quer? Quero a verdade. E se eu der a verdade, o que vai fazer? Depende de qual for essa verdade. Carmen ficou quieta por vários minutos. O Roberto Mendes gerava muito dinheiro para a empresa. E isso justifica o assédio? Não justifica nada. Mas também não podíamos perder contratos milionários pelas reclamações de uma secretária. Uma secretária? Era uma mulher, Carmen. Uma mãe. Era um problema que precisava ser resolvido discretamente. Resolver destruindo a vida dela? Estevão, o mundo dos negócios não é um conto de fadas. Às vezes precisa tomar decisões difíceis. Decisões difíceis como arruinar a vida de uma mulher inocente para proteger um assediador? Para proteger a empresa, para proteger empregos, para proteger contratos. Estevão se levantou. Quantas mulheres mais, Carmen? O que quer dizer? Quantas mulheres mais foram silenciadas para proteger o Roberto ou outros como ele? Carmen não respondeu. Carmen, estou te dando a chance de fazer a coisa certa. E se eu não fizer? Então eu vou fazer a coisa certa. Vai destruir sua própria empresa por uma mulher que nem conhecia? Vou proteger minha filha fazendo o que é justo. Sua filha? Estevão, essa menina nem é sua filha de verdade. Ela é mais minha filha do que você, minha irmã, neste momento. Carmen se levantou furiosa. Vai arruinar tudo que construímos por um capricho emocional? Vou consertar o que nós quebramos. Se fizer isso, não só vai me afundar, vai afundar a empresa. Vão ter processos, demissões, perdas milionárias. Então será o preço de fazer a coisa certa. Estevão, pense bem. Vale a pena destruir tudo pelo passado? Vale a pena construir um futuro onde a Lúcia possa ter orgulho do pai? Carmen caminhou para a porta. Se fizer isso, vamos ser inimigos. Carmen, já somos inimigos. Só que eu estou descobrindo agora. Quando sua irmã foi embora, Estevão ficou sozinho no escritório olhando para a foto da Lúcia que tinha na mesa. Pela primeira vez na vida, sabia exatamente que tipo de homem queria ser. Era o tipo de homem que faria a coisa certa, não importando o preço. A reunião do conselho diretor foi tensa desde o primeiro momento. Estevão havia convocado todos os membros com apenas 24 horas de antecedência, algo que nunca havia feito em seus 10 anos como presidente. Carmen estava sentada na outra ponta da mesa, evitando o olhar dele. Os outros 5 membros do conselho pareciam nervosos. Por que tanta urgência, Estevão? Perguntou Fernando Vega, o vice-presidente financeiro. Porque temos um problema que não pode esperar mais. Estevão colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Durante os últimos anos, esta empresa esteve encobrindo casos de assédio sexual, e não só os encobriu, como destruiu sistematicamente as vidas das vítimas. O silêncio ficou pesado. Do que está falando? Perguntou Maria Santos, a diretora de recursos humanos. Falo do Roberto Mendes. Falo de pelo menos 8 mulheres que foram assediadas. E falo de um encobrimento dirigido desde este mesmo conselho. Carmen finalmente falou. Estevão, acho que está exagerando. Exagerando? Interrompeu abrindo a pasta.
Aqui tenho e-mails onde você instrui recursos humanos para demitir a Mariana Moraes depois que denunciou o Roberto. Tenho gravações onde coordenam a lista negra para impedir que conseguisse trabalho. Tenho depoimentos de outras vítimas. Fernando se aproximou para ver os documentos. Isso é real? Completamente real. E tem mais. Estevão tirou outra pasta. O Roberto não foi o único. Tem pelo menos 3 executivos mais que foram protegidos pelo mesmo sistema. Maria empalideceu. Como conseguiu toda essa informação? Uma das vítimas finalmente decidiu falar, e eu decidi escutar. Carmen se levantou. Estevão, precisamos conversar em particular. Não, este é exatamente o lugar onde precisamos conversar. Sem privacidade, sem segredos, sem encobrimentos. Isso vai arruinar a empresa. A empresa já está arruinada, só que agora vamos nos responsabilizar. Luiz Herrera, o conselheiro mais veterano, falou pela primeira vez. O que propõe, Estevão? Uma investigação externa completa, indenização para todas as vítimas, demissão imediata de todos os envolvidos no encobrimento e mudanças estruturais para que isso nunca mais aconteça. Incluindo a Carmen? Perguntou Fernando. Incluindo quem quer que tenha participado. Carmen voltou a se sentar com o rosto vermelho de raiva. É você, Estevão. Você não sabia nada disso? Eu não sabia nada, mas como presidente sou responsável pelo que acontece sob minha liderança. Vai renunciar? Estevão havia pensado nessa possibilidade a noite toda. Vou ficar para consertar o que se quebrou, mas vou fazer de forma diferente. Maria levantou a mão. Quais seriam essas indenizações? Compensações econômicas, apoio psicológico, recomendações de trabalho e um pedido de desculpas público. Um pedido de desculpas público? Exclamou Carmen. Está louco? Isso vai trazer processos em massa. Os processos já vão vir, Carmen. A diferença é se vamos enfrentá-los fazendo a coisa certa ou sendo arrastados pelos tribunais. Fernando folheou alguns documentos. Quanto dinheiro estamos falando? Provavelmente vários milhões de reais, mas é o custo de fazer o certo. Luiz tirou os óculos e os limpou devagar. Estevão, tem algo pessoal nesta decisão? Sim. Uma das vítimas é a mãe biológica da minha filha adotiva. Isso não gera conflito de interesse? Gera a motivação correta. Pela primeira vez em anos, estou tomando uma decisão pensando que tipo de mundo quero deixar para minha filha. Carmen se levantou novamente. Isso é ridículo. O Estevão está sendo chantageado emocionalmente por uma mulher que nem... Carmen, cala a boca. A interrompeu Estevão com uma firmeza que surpreendeu todos. Só está piorando sua situação. A reunião durou 3 horas mais. No final, o conselho votou. 5 votos a favor da investigação e mudanças estruturais. Só Carmen votou contra. Carmen, preciso de sua renúncia na minha mesa até sexta-feira. E se eu não entregar? Então será demitida na segunda-feira. Quando todos foram embora, Estevão ficou sozinho na sala de reuniões. Sabia que os próximos meses seriam difíceis. Haveria processos, perdas econômicas, escândalo na mídia. Mas também sabia que naquela noite poderia ir para casa e olhar a Lucia nos olhos sem sentir vergonha. O telefone tocou. Era Daniela. Como foi? Difícil, mas certo. E a Carmen? Tem até sexta para renunciar. Está bem? Estevão olhou pela janela da sala de reuniões. Lá embaixo no parque havia crianças brincando com os pais. Estou melhor que bem. Pela primeira vez em muito tempo, estou orgulhoso das decisões que estou tomando. O que vai dizer para a Lúcia? A verdade. Que o pai dela cometeu erros, mas está tentando consertá-los. Acha que ela vai entender? As crianças entendem a honestidade melhor que os adultos. Naquela noite, depois do jantar, Lucia se aproximou dele. Papai, hoje foi um dia difícil no trabalho? Sim, meu amor, muito difícil. Mas fez a coisa certa? Tentei fazer. Então foi um dia bom difícil. Estevão a pegou no colo e a abraçou forte. Como sabe disso? Porque a Mariana me disse que os dias mais difíceis são quando temos que escolher entre o fácil e o certo, e que as pessoas boas sempre escolhem o certo. A Mariana é muito sábia. Sim, e você também.
Nesse momento, Estevão soube que havia tomado a decisão certa. Não pela empresa, não pela reputação, mas pela menina que tinha nos braços e que havia lhe ensinado o que realmente importava na vida. 6 meses depois, Estevão empurrava Lucia nos balanços do mesmo parque onde haviam conhecido Mariana. A menina ria enquanto voava para frente e para trás, com o cabelo brilhando sob o sol da tarde. "Mais alto, papai!" gritava, esticando as pernas para chegar mais longe. "Não tem medo?" perguntou, dando outro empurrão. "Com você nunca tenho medo." As palavras o encheram daquela quentura que havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Era a sensação de estar exatamente onde precisava estar. "Papai, você não trabalha tantas horas como antes?" "Não, agora trabalho as horas certas." "Quais são as horas certas?" "As que me deixam tempo para estar com você." Lúcia saltou do balanço e correu para ele. "Por isso agora vem me buscar na escola todos os dias?" "Sim, porque não quero perder nada de te ver crescer." Se sentaram no banco onde meses atrás haviam tido aquela primeira conversa difícil sobre Mariana. Agora, a rotina era diferente. Viam Mariana 2 vezes por semana, às vezes no parque, às vezes no apartamento pequeno mas aconchegante dela, onde havia enchido as paredes com desenhos da Lucia. "Sabe o que a professora me disse hoje?" perguntou Lucia, balançando as pernas. "O que disse?" "Que tenho que escrever uma redação sobre minha família para o Dia dos Pais." Estevão sentiu um pequeno nó no estômago. "E isso te preocupa?" "Não, mas quero ter certeza de uma coisa." "Que coisa?" Lucia o olhou com aqueles olhos sérios que às vezes o surpreendiam. "Você é meu pai de verdade, né? Não só de papel." "O que quer dizer?" "A Sofia da minha turma diz que o pai adotivo dela não é o pai real, que o pai real está em outro lugar." Estevão a pegou no colo e a colocou nas pernas dele. "Lucia, o que faz um pai ser real?" Ela pensou por um momento. "Estar aí quando você tem medo, te cuidar quando está doente, te ensinar coisas, te abraçar quando está triste, comemorar quando está feliz." "E eu faço essas coisas?" "Todas, todos os dias." "Então sou seu pai real, mesmo não tendo te feito na barriga." "Os pais de verdade não se fazem na barriga, meu amor, se fazem no coração." Lucia sorriu e o abraçou forte. "Então você é meu pai de coração. E você é minha filha de coração." Enquanto caminhavam para o carro, Lucia contou sobre o dia na escola. Havia aprendido a dividir números grandes, havia lido uma história sobre dragões amigáveis e havia ajudado um menino novo que não falava bem português. "Sabe por que ajudei ele?" perguntou. "Por quê?" "Porque você me ensinou que quando alguém está sozinho, a gente tem que se aproximar, como você se aproximou de mim quando eu estava sozinha limpando seu escritório." "Lembra daquela noite?" "Sim, estava com muito medo. Mas quando você me disse que não precisava trabalhar para você me querer, soube que era diferente." "Diferente como?" "Era dos pais bons." No carro, enquanto dirigia para casa, Estevão pensou em tudo o que havia mudado. A empresa havia passado por meses difíceis. Havia tido processos, investigações, demissões. Carmen havia renunciado finalmente e agora trabalhava para uma empresa menor. Roberto Mendes e os outros executivos envolvidos haviam sido demitidos e alguns enfrentavam acusações criminais. Mas também havia coisas boas. A empresa havia implementado novas políticas de proteção. Mariana e as outras vítimas haviam recebido indenizações justas e ele havia aprendido a liderar de uma forma completamente diferente. "Papai", perguntou Lucia do banco de trás, "a Mariana vai vir jantar domingo?" "Vai. Gosto quando ela vem." "É estranho ter uma mãe e um pai que não moram juntos, mas que se dão bem?" Lucia pensou por um momento. "Não acho. Está bom assim. A Mariana é minha mãe de fim de semana e das músicas. Você é meu pai de todos os dias e das histórias antes de dormir. E isso te faz feliz?" "Muito feliz. Porque antes eu não tinha ninguém de verdade e agora tenho 2 pessoas que me amam muito." Quando chegaram em casa, Lucia correu para o quarto fazer a lição. Estevão ficou na cozinha preparando o jantar e pensando na redação que a filha teria que escrever. Meia hora depois, Lucia desceu com uma folha de papel. "Já terminei a redação."
Quer ouvir? Adoraria. Lucia se posicionou no meio da sala como se fosse dar um discurso importante e começou a ler. Meu pai se chama Estevão, mas eu chamo ele de papai. Não sou filha dele de sangue, mas sou filha dele de coração, que é mais importante. Ele me encontrou quando eu estava sozinha e me ensinou que não preciso trabalhar para ele me querer. Meu pai faz panquecas nos sábados, me lê histórias toda noite e sempre me fala a verdade, mesmo quando é difícil. Também tenho uma mãe que se chama Mariana, que me canta músicas e está me ensinando a fazer flores de papel. Antes eu achava que as famílias tinham que ser de um jeito só, mas aprendi que famílias se fazem com amor, não com regras. Minha família é perfeita porque todos nós nos cuidamos. Fim. Quando terminou de ler, Estevão estava com os olhos úmidos. Está boa? Perguntou Lúcia. Está perfeita, como você. Como nós, corrigiu ela correndo para abraçá-lo. Naquela noite, depois de colocar Lúcia para dormir, Estevão se sentou no escritório de casa e olhou para a foto que tinha na mesa. Ele e Lucia no parque, rindo. Era uma foto simples, mas capturava tudo o que importava. O celular tocou. Era uma mensagem de Mariana. Obrigada por dar à nossa filha a família que ela merece. Estevão sorriu e escreveu de volta. Obrigado por me ensinar o que significa ser pai. Apagou a luz e subiu para o quarto. Do corredor conseguia ouvir a respiração tranquila de Lucia dormindo. Não tinha mais pesadelos, não acordava mais perguntando se podia ficar. Agora, dormia como o que era. Uma criança segura, amada, com um lar de verdade. E ele dormia como o que havia aprendido a ser. Um pai de verdade. No dia seguinte era sábado. Fariam panquecas, iriam ao parque e talvez visitassem Mariana para aprender a fazer aquelas flores de papel que a Lucia tanto gostava. Era uma vida simples, mas era uma vida cheia de amor. Era uma vida que valia a pena. Fim. Se esta história emocionou você tanto quanto nós, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa lembrar do poder transformador do amor e da justiça. Queremos conhecer nossa bela comunidade. De que cidade você está nos acompanhando? Escreva nos comentários junto com sua parte favorita da história. Sua participação nos ajuda muito a continuar criando conteúdo que toca o coração. Se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Juntos construímos esta comunidade de corações que acreditam no poder de fazer o que é certo,